Olá, sejam todos bem-vindos a essa nossa primeira edição do programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. Os deputados se reúnem hoje num encontro de líderes de partidos para tratar do projeto de lei da anistia aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. A esquerda está tentando lutar, dizendo que a anistia não interessa a ninguém, que não interessa ao Brasil e coisa e tal. Mas só se o que chamam de Brasil for a esquerda. Porque, pelo que estamos vendo no país inteiro, é justamente o contrário. Ninguém quer ver uma mãe de família pegar 14 anos de prisão por apenas pichar uma estátua com batom, uma estátua que foi lavada minutos depois e que ficou tudo bem. Vamos falar sobre isso com mais profundidade daqui a pouco com o professor Alfredo Bessoff. É logo depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí, até já. Oi, Andrei. Me chamo Cláudia, sou filha da Dona Maria Aparecida aqui de Guarulhos. Quero muito te agradecer por esse tratamento maravilhoso que minha mãe está tomando. Hoje faz 18 dias que minha mãe mudou de vida. Ela tem fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, entre outras coisas, Andrei. Como você sabe, ela é uma senhora de 78 anos, mal estava andando. Ela voltou a sorrir, está conseguindo andar sem a ajuda das muletas. Ela voltou a costurar, voltou a fazer serviço de casa. Olha, ela é outra pessoa. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez estar aqui para falar desse produto fenomenal, o Articular, que transforma vidas, e você acabou de ouvir mais uma vida que foi transformada, mais uma pessoa, e eu tenho muita certeza no que eu estou falando, muitas pessoas que estão acompanhando agora, eu tenho certeza que muita gente vai mandar o seu depoimento também, você que está sofrendo com aquela dor do joelho, aquela dor na coluna, aquela dor no quadril, você que não consegue mais trabalhar. Gente, hoje o trabalhador, para poder conseguir viver com esses preços absurdos das coisas, a gente tem que trabalhar mais, tem que aumentar a carga horária, aumentar a produtividade, tem que se virar. O aposentado hoje não consegue viver em paz, dependente de um salário mínimo, que não vive, sobrevive, e aí tem que fazer bico. Mas aí é o que eu falo, aonde está a saúde? E a saúde? Tem gente que precisa trabalhar, tem vontade, tem trabalho, tem mão de obra, mas não tem saúde. E é nesse assunto que o Articular que ele entra, porque ele é um produto extremamente funcional, é o único produto no Brasil capaz de acabar com a dor, já na primeira semana de uso. Não é exagero, tá, gente? Primeira semana de uso, e isso acontece por conta da sua verdadeira fórmula, uma fórmula única que reúne todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe ainda, gente, o ácido hialurônico ortopédico hoje, ele transformou o mundo da ortopedia. Está no lugar da prótese. Hoje ninguém mais pensa em prótese, nem o ortopedista e nem o paciente. Por quê? A prótese, ela tem o risco de ser rejeitada, tem o profissional, às vezes não tá no melhor dia, e aí acontece o erro médico, a pessoa sofre pro resto da vida, e também tem o pós-operatório, né, gente? Pra quem trabalha, então, não tem como ficar 3 meses de recuperação, não dá. É por isso que eu falo, quem tem dor tem pressa. E quem tem dor hoje, muitas das vezes, por ter medo de passar por cirurgia, vive de remédio de farmácia. Compra um remédio aqui, outro remédio ali, e aí vai empurrando o problema com a barriga, porque o remédio, ele simplesmente tira sua dor momentaneamente. O efeito acaba, a dor volta de novo. E o Articular, que é diferente, ele é um produto que ele vai direto na raiz do problema. Ele tira o problema que está causando a sua dor. Então você que está me ouvindo agora, que está sofrendo com artrite, artrose, você que tem fibromialgia, dor generalizada, dor crônica, aquela dor que não passa de jeito nenhum. Já tomou de tudo, morfina, tramal, codeína, e mesmo assim a dor não passa. Vou falar uma coisa pra você, você vai tomar esse produto. Eu tenho certeza que na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E eu espero aqui o teu comentário, o seu feedback, o seu depoimento para nós colocarmos também no ar. Então, gente, se você tem dor, a oportunidade é agora. O carnaval acabou, o feriado acabou, já passou, e agora nós temos que trabalhar e voltar a realmente a produzir com alta eficácia. E para produzir mais, é óbvio, tem que estar bem de saúde, tem que estar bem fisicamente, e para você estar bem, você precisa do Articular, que lembre-se, resultados a partir da primeira semana de uso. Mas para tudo isso acontecer, exige uma atitude, Não dá para querer resultados maiores e melhores fazendo a mesma coisa. Então eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão na sua vida e parar de sofrer com dor, parar de tomar remédio de farmácia. Ligue agora, peça o seu Articular, que tem um desconto especial hoje para os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora. Eu vou dar um desconto especial, o maior desconto, tabela máxima hoje. Pega o seu telefone, ligue agora e peça Articular. Que telefone? 0800 591
4391. 0800 591 4391. O telefone tá bem aqui abaixo, tem também o WhatsApp, você pode adicionar no Zap, chamar a gente e você também vai ter o desconto. E lembre-se, atendimento humano, nada de inteligência artificial, atendimento humano, para você realmente ter o contato e ter o acompanhamento. Nós acompanhamos o seu tratamento para que você realmente tenha resultado e um resultado certo. Então, ligue e peça o seu Articular. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, de presente você ainda leva para casa 2 pomadas massageadoras, uma pomada maravilhosa para você usar de manhã e outra pomada para você usar de noite, para aumentar a eficácia, porque é tratamento de dentro para fora e de fora para dentro. E ainda recebe de presente um massageador profissional, que é excelente para você usar no seu dia a dia. Dá para usar em casa, no carro e até no trabalho. Tudo isso eu te entrego agora, entrega super rápida e o pagamento só pro mês de abril. Então você recebe, usa, melhora, conta o seu depoimento e paga somente em abril. Ligue e peça Articular aqui. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. E a pressão subiu de vez na Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira, líderes partidários vão se reunir para cobrar cara a cara uma resposta de Hugo Mota, presidente da Casa, que segue travando a votação do PL da anistia, projeto que pode devolver a dignidade a centenas de brasileiros perseguidos por uma vingança política após os atos de 8 de janeiro. O recado da oposição está dado: ou pauta a anistia ou trava por completo a Câmara. Deputados do PL e de outras siglas do Centrão já sinalizaram que, se Mota continuar enrolando, vai ter obstrução total e o Congresso vai parar. A base já conta com mais de 310 votos a favor da anistia, bem acima dos 257 necessários. Mas o problema é sempre o mesmo. Medo do STF, medo da imprensa militante, medo da esquerda. Mota, que deveria agir como presidente da Casa do Povo, parece mais preocupado em agradar os donos do sistema do que cumprir com o dever de colocar o projeto para ser votado. A quem ele serve? Enquanto isso, a esquerda, comandada por figuras como Lindbergh e Farias, segue tentando lacrar com narrativas prontas, fingindo defender a democracia, mas se calando diante de julgamentos políticos, penas desproporcionais e a destruição de famílias inteiras. Anistia não é impunidade, é justiça diante do abuso. O povo já demonstrou nas ruas o que quer, agora falta o Congresso mostrar se ainda representa a vontade popular ou se virou só um puxadinho do Supremo. Conosco hoje o professor Alfredo Bessoff. Muito boa tarde, Alfredo, de novo. Seja muito bem-vindo. Não tem para onde o Hugo Mota correr, não é? Se pauta a anistia, vai se ver com o Supremo, que puxou a capivara dele, longa por sinal. Se não pautar, pode não ser reeleito. Será que ele ficou feliz com esse cargo que deram para ele, hein? Olha, outra coisa, ele sabe, eu estava abaixado aqui, não estava olhando o meu prato de comida não, mas porque minha comida principal é informação. Mas antes de responder, Paulo, eu quero mandar um abraço aos nossos net espectadores, aquelas pessoas que orgulhosamente e respeitosamente compartilham o momento sagrado da sua refeição ou de um intervalo para acompanharem o noticiário aqui no Mundial Telenotícias. Muito obrigado a vocês. É verdadeiramente um agradecimento que vem de coração pleno. Eu não gosto de falar do fundo do coração, porque o coração não tem fundo, então vem de coração pleno. Acontece o seguinte, doutor Paulo, a coisa é simples. Se fumar, certo? Se fumar, vai passar a anistia. Se não fumar, também vai passar a anistia. Se correr, vai ser aprovada. Se ficar, vai ser aprovada. Não tem mais alternativa. Melhor seria se os nossos doutos parlamentares tivessem a coragem de tirar da gaveta do Hugo Mota um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, que propõe o fim do foro privilegiado,
volta com a prisão depois da segunda instância. Os nossos congressistas poderiam aproveitar o medo para terem coragem. Nós todos sabemos o papel que o medo tem na vida da pessoa, Paulo. Eu sei qual é o papel do medo na minha vida, eu acredito que você também saiba. O medo é um balizamento para ações. É o nosso medo que muitas vezes vai determinar a nossa ousadia ou a nossa covardia. E é importante, não é apenas filosofia que eu quero discutir. Eu quero mostrar para vocês que o Hugo Motta, ele não entendeu, porque o Hugo Motta, inclusive, usa Glostora no cabelo, e é preciso que ele entenda que não vai adiantar passar Glostora no cabelo. O povo vai cobrar. Se o parlamento parar, se o parlamento fizer mesmo as ações ostensivas de bloquear pautas, de bloquear comissões, o sistema não vai aguentar. O Hugo Motta deve estar lembrando do acordo que ele fez com o PT antes da eleição, com o PL antes da eleição, e dos conselhos, com certeza, que ele deve ter ouvido do Lula durante seu passeio lá pelo Japão, Vietnã e tudo mais. O problema é que o mundo real vai cair na cabeça do Hugo Motta. Quem gosta de Asterix, e eu gosto, lembra sempre que o maior medo dos gauleses era que o mundo caísse na cabeça deles. O mundo está caindo na cabeça do Hugo Motta. E vai cair muito mais no domingo, quando lá 1, 2 ou 3 milhões de brasileiros estiverem lá, Paulo, cobrando anistia. Não adianta aquele deputado ou deputada lá de Minas com um projeto contra a anistia. Não adianta nada o Lindbergh esbravejar amando da esposa. Pessoal, esse é um processo irreversível. E outra, Paulo, nós temos que reconciliar o nosso país. Meus amigos, nós temos que reconciliar o Brasil. E só tem um jeito de reconciliar o Brasil. É terminar com essa sanha persecutória, autoritária. Vamos respeitar o divergente. Vamos saudar o divergente. Por que razão o Hugo Motta tem tanto medo de pautar esse assunto? Olha, ele pode dar uma de Pôncio Pilatos, olha, tudo bem, votem. Vocês querem? Votem. Mas ele não tem alternativa, Paulo, na minha opinião, no meu modo de ver. O Hugo Motta, ele não está num mato sem cachorro. Ele está num mato cheio de cachorros. E cachorro faminto não tem lealdade pelo dono. Lembrem-se sempre disso. Isso quem me ensinou foi meu pai, que era domador de cavalos e era campeiro. Ele sempre me dizia: alimente o Rex, que era o nome do meu cachorro, porque se ele estiver com fome, ele te ataca. Você já deve ter visto aí, né, uma matilha de cachorros do mato. É porque eles agem como lobos, por isso a gente chama de mati. E eles atacam, vão mordendo, um morde aqui, o outro morde acolá e tudo, até aquela vítima não se sustentar mais de pé. Aí a gente vai falar, Alfredo, da escolha de Hugo Motta, como foi a escolha de Davi Alcolumbre lá no Senado. Você lembra, a gente falou aqui inúmeras vezes que era um risco muito grande para o PL em apoiar a escolha desses nomes. Por quê? Porque qualquer acordo feito previamente poderia não vingar depois de eleitos. E veja como são as coisas. Tanto um quanto o outro agora estão dizendo que não admitem colocar o projeto de lei na pauta para votação. Estão só falando, né? Mas não vão aguentar a pressão. Não há como aguentar a pressão. O deputado Lindbergh Farias disse que o Brasil não merece parar por causa disso. Quem disse isso? Quem disse, Berenice?
O Brasil está parado já porque quer essa anistia, como os líderes deles foram anistiados no passado. Não há como fugir disso. E é um artifício constitucional inteiramente legal e já há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para isso. Esse projeto de lei vai ser aprovado, ele tem que ser aprovado para corrigir distorções, exageros de decisões tomadas no calor do ego. Isso precisa ser revisto e o ministro Luiz Fux, o único juiz de verdade ali dentro da corte, já deu sinais de que isso está errado, que isso precisa ser revisto. Mas ele também leva em consideração o corporativismo, mas ele está incomodado com isso porque isso é latente, Alfredo. Isso é muito claro. O Brasil não pode continuar assim e essas pessoas de esquerda só veem uma figura quando se toca nesse assunto. É Jair Messias Bolsonaro. Os caras não veem outra coisa, eles não conseguem ver a situação de uma cabeleireira que pegou 14 anos de cadeia em regime fechado porque escreveu "Perdeu Mané com batom". E agora estão querendo prender a deputada Carla Zambelli há 5 anos porque perseguiu um cidadão com arma na mão. Veja bem, com arma na mão, com a capacidade de se disparar e cometer um crime sério, hediondo, 5 anos de cadeia. Agora, uma cabeleireira sorridente, mãe de 2 filhos menores que não tem um precedente criminal, nada, pegar 14 anos e ainda mais uma multa de 30 milhões, é claro que terá que ser anistiada. É a chance que o Brasil tem de corrigir essa distorção. E os parlamentares não vão deixar nenhuma pauta passar. Essa é a proposta. O Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, já deixou isso bem claro. E os deputados já deram sinais com a primeira paralisação que está assustando a esquerda. A esquerda está com medo de Bolsonaro, está com medo de não aguentar as eleições de 2026, Alfredo. E por isso, age desta maneira porque não consegue disputar num campo de batalha com as mesmas armas. Não consegue. E ficam dizendo o que ela estava fazendo, a Débora estava fazendo lá, merecidamente. Deveria pegar 30 anos de cadeia porque estão com raiva de Bolsonaro, porque sabem que não serão eleitos em 2026. Não há como ser eleitos, nenhum deles, pensando desta maneira, agindo desta forma. E a Débora virou o símbolo dessa anistia. Virou símbolo dessa anistia. Ela terá de ser anistiada se o Brasil quiser retomar o rumo da pacificação. Seria bom até para a esquerda e eles não pensam nisso. Imagine se eles agora começassem a pensar na anistia, pedir anistia para os que já foram condenados. Jair Messias Bolsonaro está inelegível. Não há necessidade de se preocupar com as eleições de 2026, Alfredo. Não há. Mas os caras já estão sentindo a possibilidade de reversão dessa inelegibilidade e estão, na verdade, tentando condená-lo para que ele seja enquadrado na lei da ficha suja e não concorrer nas eleições de 2026. É uma pena que se pense nisso. Mas você agora tocou na manifestação do dia 6 na Avenida Paulista. Vai lotar. Não há a menor dúvida disso. E é possível que tenha mais gente do que sempre teve em todas as outras manifestações, inclusive convocadas pelo ex-presidente Bolsonaro. Isso porque o povo brasileiro é solidário e está todo mundo se colocando no lugar da Débora e quer mostrar que está a favor incondicionalmente da anistia dos que já foram condenados. A Débora, de novo, virou o símbolo dessa luta. Então é possível, sim, é certeza que essa manifestação de domingo na Avenida Paulista vai impulsionar ainda mais os parlamentares a paralisarem por completo os trabalhos na Câmara
se Hugo Mota não pautar a anistia. Certo, Alfredo? Com certeza. Eu quero puxar um gancho, Paulo, tomar liberdade. Um assunto que me preocupa nesse momento. Ele passa por Bolsonaro, mas ele não para em Bolsonaro. Eu quero destacar para vocês que essa perseguição contra o pensamento conservador, essa perseguição, ela se dá em nível mundial. Lá atrás, quando teve a eleição na Alemanha, a AfD, a Alternativa para a Alemanha, foi o segundo partido mais votado, Paulo. O Bundestag, o parlamento alemão, está proibindo a AfD, os deputados da AfD, de fazerem discursos, só para você ter uma ideia. Na Romênia, recentemente, um candidato que não era de esquerda venceu as eleições. Eles anularam as eleições. Então, mas eu quero puxar o gancho para um assunto que me inquieta. É essa perseguição contra o pensamento conservador em nível mundial. Eu quero que as pessoas atentem para o que aconteceu na França nessa semana, Paulo. Me desculpe eu trazer o assunto aqui. Olha, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, hein, Alfredo? Não queima largada, tá. Não queima largada. Não, então tá. É porque assim, eu estava preocupado porque realmente essa é uma coisa. A anistia brasileira vai passar. Vai passar, com certeza. Nós temos que avaliar a dosimetria das penas. Nós temos que observar o absurdo de uma multa coletiva de 30 milhões de reais. Quando o PT, quando a esquerda, quando a CUT, quando a MST, quando a UNE quebram, queimam, depredam, destroem propriedades privadas, órgãos públicos, prédios públicos, a casa da ministra, lá em Belo Horizonte, foi pichada. Aí não tem multa nenhuma. Ameaças e ameaças e não acontece nada. Agora, cobrar 30 milhões dos patriotas é um exagero. Impor penas de 15, 17 anos, claro que é um exagero. Até porque nenhum deles deveria estar sendo julgado, nenhum deles tem foro privilegiado. São donas de casa, são chefes de família. Esse é um processo que tem que voltar lá para a primeira instância, em todos os seus ritos. E mais, não defendo, Paulo, quem eventualmente tenha cometido qualquer ato de desatino, sob qualquer argumento, desespero, cansaço, fadiga, desesperança, nada justifica. Quem realmente cometeu atos de vandalismo, e foram pouquíssimos, e toda vez me volta à memória, Paulo, um programa que você e o Coronel Gerson fizeram, magnífico programa, onde foi mostrado que o cenário todo estava pronto. Pessoal, ninguém defende bandido. Quem defende bandido é a esquerda. Nós defendemos a honestidade. Não podemos aceitar que aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas patriotas, sejam responsabilizadas por crimes que não cometeram. Caíram numa armadilha por N razões, inclusive, volto a dizer, pela fadiga emocional. Mas querer, por conta disso, Paulo, submeter essas pessoas a 17 anos. Eu penso até que no caso da Débora, Paulo, ela foi condenada porque ela é bonita, ela é uma senhora bonita. E se loira, tem uma branquinha. E se tem uma coisa que realmente tira a esquerda do sério, são pessoas bonitas. Você observa, eles têm verdadeiro ódio pelo belo. E aqui sempre digo, né, Paulo, alguém que é casado com uma mulher bonita, e posso falar com toda a tranquilidade. Então, se você ainda... Eu quero repetir o que eu falei ontem, Paulo, está aqui, ó. Esse livro tem em sebo, é muito interessante para você ter uma base de discussão com a esquerda, na sua falácia, nos seus argumentos verdadeiramente patifes e canalhas. A anistia não é um presente, a anistia é um direito
daqueles que foram atraídos para uma arapuca, para uma armadilha. Não está se concedendo um prêmio aos presos políticos. Está apenas e tão somente nós estaremos com a anistia resgatando um pouco, Paulo, um pouco da dignidade de quem está sofrendo há tanto tempo sem ter crime e sem ter nenhuma razão para estar sendo tratado como criminoso, quando o único crime que cometeram foi o de querer defender a liberdade no Brasil. Alfredo, fica por aí que nós temos um compromisso muito sério com o nosso apoiador e vamos abrir espaço para ele agora. Ele tem um produto muito bom para queda de cabelo. Veja aí que daqui a pouco a gente está de volta. Até já. Você sofre com queda de cabelo? Seus fios estão fracos, sem vida e sem volume? Chegou a solução definitiva para transformar a saúde dos seus cabelos. O tônico capilar Hairvic. Com uma fórmula exclusiva e cientificamente comprovada, Hairvic age diretamente no couro cabeludo, fortalecendo os fios, reduzindo a queda e estimulando o crescimento capilar. Seus ingredientes naturais, como aloe vera, cavalinha, castanha da Índia e quilaia, nutrem profundamente e restauram a vitalidade do seu cabelo. E agora elevamos a nossa fórmula a um patamar ainda mais superior. Com o poder das plantas amazônicas e ingredientes importados, Hairvic oferece uma solução natural e altamente eficaz, superando padrões do mercado. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 17 26 e adquirirem o tônico capilar Hairvic vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo, você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 17 26 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 17 26. Além disso, a linha Hairvic Suite conta com a exclusiva neurofragrância, cientificamente comprovada para ativar regiões do cérebro que combatem o estresse, proporcionando uma experiência de bem-estar enquanto você cuida dos seus cabelos. Estudos comprovam que 85% das pessoas percebem crescimento acelerado dos fios, 95% notam uma drástica redução na queda capilar e 85% relatam equilíbrio da oleosidade. Isso significa cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis. Hairvic foi desenvolvido com nanotecnologia para garantir a absorção profunda dos nutrientes, ativando os bulbos capilares e promovendo um crescimento mais rápido e eficaz. E o melhor, é um produto fácil de usar. Basta aplicar no couro cabeludo de 2 a 3 vezes ao dia, massagear levemente por alguns segundos e pronto. O tratamento está feito. E para potencializar seus resultados, combine o Hairvic com o shampoo 2 em 1 da mesma linha. Ele limpa profundamente, hidrata e equilibra a oleosidade do couro cabeludo, deixando os fios mais soltos e saudáveis. Possui uma textura leve e refrescante, removendo o excesso de oleosidade sem ressecar os fios. Além disso, promove um brilho notável e melhora significativamente o aspecto geral dos cabelos. Uma combinação perfeita para um cabelo incrível. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 17 26 e adquirirem o tônico capilar Hairvic vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo. Você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 17 26 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 17 26 e aproveite. Cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis esperam por você. E já voltamos com mais um segmento de nosso programa aqui no meio do dia. O governo dos Estados Unidos, agora de volta ao comando de Donald Trump, soltou nesta segunda-feira 31 um relatório que aponta o Brasil como um dos países que impõe barreiras comerciais desleais contra os Estados Unidos. A publicação chamada National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers é elaborada todos os anos pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, mas neste ano veio com um tom ainda mais direto
às vésperas do novo pacote de tarifas prometido por Trump. Segundo o relatório, o Brasil vem abusando das tarifas em setores como automóveis, eletrônicos, tecnologia, têxtil, produtos químicos e plásticos. E não para por aí. Os americanos também acusam o Brasil de ser um país instável e imprevisível nas regras comerciais, dificultando o planejamento de quem quer investir ou exportar para cá. Em outras palavras, o Brasil cria insegurança jurídica e joga contra quem quer fazer negócios sérios. E agora vem a ironia. Justo o governo Lula que vive de se ajoelhar para organismos internacionais e defender o globalismo solidário, está sendo enquadrado pelos Estados Unidos como um entrave comercial, ou seja, nem lá fora mais compram esse teatro ideológico disfarçado de política externa. Enquanto isso, o Planalto continua fingindo que está tudo bem, que está tudo certo, mais preocupado em financiar eventos da ONU com dinheiro de Itaipu do que em resolver a confusão tarifária que isola o Brasil do comércio global. Alfredo Bessoff, como você vê essa declaração do governo americano? Significa que eles estão com o Brasil no radar o tempo todo, né? No radar e no gargalo. Eu acho que o Brasil está entalado hoje. Dia 2 de abril está prevista a divulgação, digamos, de todo o arcabouço das medidas a serem tomadas contra os que cobram impostos, taxas abusivos dos produtos fabricados nos Estados Unidos. É a lei da reciprocidade verdadeira, não aquela que foi aprovada alhures no Senado brasileiro. É totalmente diferente. Eu penso que haverá um enfrentamento muito grande, haverá choro e ranger de dentes, ainda que essa seja uma imagem bíblica, mas o Brasil não está qualificado, Paulo, para fazer o enfrentamento em igualdade de condições. Então, o Brasil não tem estabilidade jurídica. Veja bem, se você tem 100 milhões de dólares para investir, você vai investir no Brasil, que não tem nenhuma estabilidade jurídica, que quando você acorda de manhã pode ter um outro emaranhado de leis, novas faixas de tributação, de impostos, limitações, jornada de trabalho. Olha, se você precisar trabalhar no fim de semana não pode, está sujeito agora a passar 3x4, 4, sei lá eu. Então, não há uma razoabilidade no campo da gestão pública. Ninguém quer ser atrapalhado pelo sócio que só quer o seu dinheiro na hora dos impostos. Então, o Brasil não é um lugar, não é um destino seguro para investimentos. É isso que os Estados Unidos está dizendo. É exatamente essa questão. O Brasil não representa um destino seguro para quem quer investir. E é lamentável, porque nós não temos formas de sair do sufoco no qual nós estamos, Paulo, usando maquiagem. Nós não conseguimos sair do fedor que o país tem, usando mesmo que seja um perfume tão maravilhoso como esse Uma Noite em Sevilha. O Brasil precisa de uma asepsia. O Brasil não precisa de uma fantasia. O Brasil precisa, Paulo, ser passado a limpo. Nós temos que ter um ordenamento jurídico onde você saiba. A gente não sabe nem o que pode falar e o que não pode falar, Paulo. Imagina um empresário. Como ele vai se posicionar? Ele vai trazer 100 milhões de dólares para o Brasil. E aí? Como fica essa situação? Qual é a garantia que ele tem de que ele pode tirar esse dinheiro e tudo mais? É um quadro verdadeiramente preocupante, o que faz com que o Brasil se qualifique basicamente como uma república das bananas. E mais, aprovar uma reciprocidade agora, além de você piorar a situação, porque veja,
Você já não vai conseguir vender aço e alumínio para os Estados Unidos como se vendia antes. Vai ter que procurar um outro comprador de peso, né? Vai ficar difícil para tentar repor, né, os pedidos que deixarão de ser feitos pelas empresas americanas. E ainda, você vai dificultar a entrada dos produtos americanos no Brasil. Imagine que situação. Se você hoje já não consegue comprar com relativa facilidade os produtos que chegam aqui, porque já estão caros, quando você sobretaxar esses produtos, aí que você não vai conseguir mesmo. Vai sobrar o quê? Vai empurrar para os produtos chineses, os xing-lings, entrarem aqui no Brasil? Ainda assim você tem a taxação desses xing-lings também, né? Porque isso acabou diminuindo um pouco a movimentação desses importados. Vai sobrar o quê? Você tem como você aumentar o consumo interno desses produtos que deixarão de entrar aqui? Você vai incentivar a produção interna? O Brasil tem condições de produzir isso? Como é que vai ficar? E o pior de tudo isso é a peitada, né? Você peitar, né? Isso significa, no momento, que o Brasil está comprando briga. Aí você vai cutucar a onça com vara curta, vai enfiar o dedo naquele dente que está doendo. Vai só piorar, não tem condições disso melhorar. Agora, já tem gente dizendo que esse projeto de lei vai parar na gaveta, né? Porque o Brasil só vai piorar a situação com isso aí, vai aumentar, sim, inflação, recessão, mas para o lado brasileiro, não para o lado americano. Então, essa não é a hora de se buscar uma briga como essa, né? Era muito pelo contrário, de tentar aliviar. No programa de ontem nós chegamos a mencionar isso e você citou, né, muito bem citado, o exemplo dos automóveis, Alfredo. Os automóveis são caríssimos no Brasil, os importados principalmente. Você tem uma carga tributária que dificulta a aquisição desses produtos. Então, o que você vai fazer em criar uma reciprocidade tarifária com os Estados Unidos? Vai piorar a situação, certo ou errado? Totalmente certo. Você está querendo fazer uma aposta de um vinhozinho aí? De novo? De novo, aquele eu já perdi, ainda nem te paguei, né? Porque você está muito longe, né? Tem que ser quando... Paulo, deixa eu te falar. O Lula vai sancionar esse projeto aprovado no Senado. Ele vai sancionar. É um erro. Claro que é um erro, mas o Lula vai sancionar. O Lula é doido. O Lula tomou uns goró, ele vai assinar, sou macho, não tenho medo de cara feia. Aí fica faltando, e vai lá e assina. Fica faltando só aquele bonezinho que o Didi costumava usar assim de maluco, né? Lembra que botava o Didi Mocó, bonezinho de maluco? Eu tenho. Você tem? Eu tenho tenho um chapéu de alumínio aqui, entendeu? Por aí. Mas veja bem, o Lula vai assinar essa lei. Desde ontem eu estou para te falar isso, Paulo. A minha avaliação é que o Lula vai assinar e o núcleo, Gleisi, Zé Dirceu, essa turma toda, irá aplaudir. E a Rede Globo também. Aí vai ser o fim, porque vai piorar mais ainda a situação. Veja que falta habilidade para os caras. Falta muita habilidade para os caras. Esse não é o momento de se fazer isso. Se os caras têm ideia de longevidade no poder, Alfredo, tinha que pensar no povo. Os caras estão focados em ideologia, é como se eles sentassem em volta de uma mesa redonda e um ficasse falando para o outro. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Aí vai tomando uns golinhos e vai ficando mais macho cada vez. Aí começam a cantar, né, o hino, né, que não devia cantar, e começam a falar de Fidel Castro e de outras coisas mais. Isso, a resistência. E os caras não conseguem enxergar o mundo de hoje. Os caras não têm sensibilidade para ver isso.
Sabe, devia ser a última coisa que os caras deveriam fazer, é reciprocidade na taxação dos produtos agora. Não dá, Alfredo. Vai ficar uma loucura. Eles vão acabar cantando aquela musiquinha, doente de amor, procurei refúgio. A boate azul. Boate azul. É boate azul. Só é o que vai rolar. Porque os caras ficam um de frente pro outro. Ficam falando essas bobagens um de frente pro outro, cara. Sai dessa roda, vai conversar com outras pessoas. Vai sentir o calor da situação, do momento. E entender que o caminho é outro. Não há Sidônio Palmeira que resolva isso, né? Você já disse que o Sidônio é nosso, né, Alfredo? Tenho certeza disso. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Porque os caras só dão bola fora, rapaz. Não vai nada para dentro, né? E o que é pior, né? O Banco Central, o relatório do Banco Central, divulgado aí essa semana, aponta uma diminuição no crescimento. Já não tinha um crescimento, né, representativo da economia brasileira. Agora já está indicando, né, uma regressão, uma diminuição do ritmo. Daqui a pouco, para uma recessão, é um passo, né, Alfredo? Paulo, é muito importante nesse momento nós enfatizarmos a diferença de dois países próximos, mas com trajetórias hoje totalmente diferentes. Talvez as pessoas não saibam, mas a Argentina, quando o Milei assumiu o governo argentino, a Argentina tinha 52, vou ver bem certinho aqui os números, tinha 52, alguma coisa na linha da pobreza. Em um ano, tirou 14%, 38,1%. Olhem o que é um país que está saindo. E nós estamos fazendo, o governo Lula está fazendo exatamente as mesmas coisas que o governo da Kirchner e do Massa fizeram. Era 52,9% de miséria e agora está em 38,1%. Pessoal, olhem o dado. O agro argentino começando a voar. O Milei tirando os aranceles, as sobretaxas, os impostos, as retenções. O Milei deixando o produtor rural produzir. Lá na Argentina, Paulo, chegou num nível tal, eu sei que eu converso com muita gente do agro da Argentina, que um produtor rural precisava emprestar rodas e pneus de tratores para o vizinho, porque não tinha para vender no mercado argentino, Paulo. Só para você ter uma ideia. E agora não, agora está deflagrando. Enquanto isso, nós estamos mergulhando. A mídia brasileira não fala. Faz 10 meses que a Argentina vai tendo só resultados positivos na economia, no superávit, no controle inflacionário e tudo mais. E nós, literalmente, vendo que nós estamos repetindo tudo aquilo que os kirchneristas fizeram com a Argentina. Nós estamos observando isso, Paulo, e não estamos tendo capacidade de reação e indignação. Por isso, também, é importantíssimo que você vá no próximo domingo lá na Paulista, porque não é só pela anistia, é pela liberdade. O brasileiro quer ter liberdade de produzir, prosperar e viver sem ser dependente de nenhum tipo de benefício social. Ir para as ruas no dia 6, Paulo, é lutar por liberdade e por anistia. Se o governo que está aí entendesse isso, Alfredo, ele ficaria por muito mais tempo. Ele conseguiria ficar no projeto dele, né, de se perpetuar no poder. Mas os caras não entendem disso. Alfredo, fica por aí porque nós temos mais um recadinho aqui de nosso apoiador e, como você sabe, é muito importante para a gente, né? E esse recado fundamental. É para quem quer apimentar as relações mais íntimas. Oh boy!
É bem rapidinho, hein? E a gente volta logo, logo. Até já. E é isso aí, querido Paulo e todos que nos acompanham aqui no Canal Mundial. É uma alegria estar aqui com você e vamos falar desse assunto. Você percebeu, Paulo, que muitas coisas vêm evoluindo, mas parece que falar da nossa vida íntima, da nossa vida sexual, ainda existe um tabu muito grande. E a gente vem aqui de forma consciente alertar todos, porque você ter uma vida sexual ativa é sinal de saúde, é sinal de bem-estar. E principalmente, Paulo, no caso do homem, devido a estresse, ansiedade, insônia, alcoolismo, tabagismo, tudo isso afeta os níveis de testosterona. E se prejudica a testosterona, vai impactar onde? Na vida íntima, na vida sexual do homem. Porque a testosterona, Paulo, é o hormônio sexual do homem, é o hormônio da força, do vigor e da vitalidade. Então, quando impacta e mexe com a nossa testosterona, causa problemas na hora da relação, como disfunção erétil e ejaculação precoce. Principalmente, meu amigo, você que sofre com a diabetes. O que eu vou falar agora aqui é muito sério. A diabetes hoje é a doença que mais causa impotência no mundo. Você que tem diabetes sabe o que eu vou te falar. A diabetes, ela interrompe o fluxo sanguíneo, não deixando chegar às extremidades do corpo. E aonde não há sangue, não há vida. Aonde o sangue não circula, não há ereção. Então, quem tem diabetes, Paulo, tem muita dificuldade em ter uma ereção rígida e de maneira satisfatória. Eu te apresento Max Viril. É para você que tem e para você que não tem diabetes. Ele vai ajudar o equilíbrio da testosterona, vai aumentar o seu fluxo sanguíneo e você terá níveis de ereção durante o dia e durante a noite. Você tomando um Max Viril 30 minutos antes da sua relação, como eu tomo, você terá níveis de ereção, aquela ereção rígida e de maneira satisfatória. Basta tomar 30 minutos antes da relação a cada 3 dias. Não precisa tomar todos os dias. A cada 3 dias você vai tomar 30 minutos antes da relação, vai ter aquela ereção rígida, vai namorar com mais confiança, com mais segurança e vai melhorar a autoestima. E um último recado, porque a gente se preocupa com a sua saúde. Você, meu amigo, não abuse desses remédios de farmácia, que a longo prazo vai prejudicar o seu coração e a sua pressão. Max Viril é 100% natural e te dá uma performance extraordinária e você vai se satisfazer e satisfazer a sua companheira na hora da relação. Por isso, adquira Max Viril. Para adquiri-lo, você vai ligar agora 0800 323 0090 0800 323 0090. E atenção, que os 100 primeiros que ligarem, Paulo, vão ter um desconto de até 70% no Max Viril e de presente, olha o meu aqui, ó. Vai ganhar um smartwatch, tá? Que vai marcar o quê? Sua caloria, seus batimentos cardíacos. É para cuidar da saúde. Liga 0800 323 0090 0800 323 0090 para colocar tudo para cima, para ter mais confiança, segurança e não falhar na hora H. É Max Viril, Paulo! Já estamos de volta. Depois de dias de silêncio e pressão pública, o ministro Alexandre de Moraes do STF finalmente determinou o desbloqueio das contas do jornalista Rodrigo Constantino, que está em tratamento contra um câncer nos Estados Unidos. Você sabia disso? A decisão saiu na segunda-feira, dia 31. E não por compaixão, mas por absoluta falta de como justificar tamanho absurdo por mais tempo. Constantino teve suas contas bloqueadas no passado por decisão do próprio Moraes, como parte do combo de perseguições políticas travestidas de defesa da democracia. Agora, só após a defesa comprovar que as despesas médicas já ultrapassam os R$416 mil, além das mensalidades de um seguro em dólar, o ministro resolveu liberar o mínimo necessário para que o jornalista possa simplesmente continuar lutando pela própria vida. O advogado Emerson Grigoletti, é isso mesmo, Emerson Grigoletti, comemorou a decisão, como se não fosse, no fundo, uma correção tardia de uma injustiça grotesca. Porque sim, bloquear o acesso de um cidadão ao próprio dinheiro, mesmo em meio a um tratamento contra o câncer, é uma crueldade que beira o desumano. Essa é a face do Estado democrático de direito, defendido pela ideologia esquerdista. Persegue quem pensa diferente, asfixia financeiramente e depois posa de benevolente
ao liberar o mínimo sob pressão popular. Não foi favor, foi reparação. Tardia, mas necessária. Alfredo Bessoff, a pressão popular mostra que tem força, hein? Em todas as situações. E o que podemos esperar para essa manifestação que vai haver no dia 6 agora, no domingo? Eu creio que vai acontecer uma coisa maravilhosa. Acontecerá algo inexplicável e fantástico. Milhares e milhares de brasileiros com sorriso, apesar da dor, apesar do momento de angústia, os brasileiros irão para as ruas com o coração explodindo, cheios da vontade de mudar esse quadro. Será uma manifestação maravilhosa, Paulo. Será uma manifestação outra vez ordeira. Não haverá roubos, não haverá ataques, não haverá brigas, não haverá depredação de prédio público, não haverá depredação de metrô, não haverá depredação de nada. Apenas e tão somente milhares e milhares de patriotas de todo o Brasil indo para a Paulista para clamar por anistia e por liberdade. É tão importante isso, Paulo, que nós temos que enfatizar. Os brasileiros, olha, a resiliência cristã dos brasileiros é algo que me comove, porque verdadeiramente ninguém está indo lá em troca de favor ou benefício. Boa parte dos brasileiros que irão por gratidão por tudo que o Bolsonaro fez, sim. Mas também haverá milhares e milhares de pessoas que estarão na Paulista para, através da sua energia, através da generosidade do amor do seu coração, tentarem levar um pouco de conforto emocional e espiritual para essas dezenas, essas milhares de famílias que foram destruídas, essas milhares de famílias perseguidas, silenciadas. Lá na Paulista, Paulo, haverá o reencontro do Brasil com os brasileiros e dos brasileiros com o futuro do Brasil. Você falou uma coisa interessante, que é uma manifestação ordeira. Isso é característica desses convocados, né? Toda vez que o ex-presidente Bolsonaro chama por uma causa nobre e justa como essa. Isso me faz lembrar o 7 de setembro. Você lembra em Brasília, o gramado da esplanada dos ministérios? Quem conhece bem Brasília sabe que aquilo ali é imenso, Alfredo. É gigantesco e estava inteiramente tomado, lotado. Em qualquer outra situação de manifestação, seria perfeito, um estopim perfeito para destruição. E, no entanto, nenhum papelzinho jogado no chão, nenhuma cesta de lixo arrebentada. Do jeito que a turma chegou, a turma foi embora e tudo ficou no seu devido lugar. Tem sido assim sempre. As manifestações na Paulista também são limpas, livres de depredação. Sempre. Quem gosta de destruir, de causar terror é o pessoal da esquerda. Você lembra o que nós gostamos de mostrar sempre aqui, porque faz parte da continuidade histórica, né? Você precisa dar continuidade à memória histórica, e isso foi defendido inclusive pela ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Você se lembra da depredação que houve no Ministério da Agricultura em Brasília. As bandeiras que estavam lá. De quem é? De quem é? Centrais sindicais, os manifestantes, todos eles encapuzados, com lenços no rosto, tirando pedras nas vidraças, ateando fogo, um pouco antes daquela manifestação. E aí outra, e eles diziam fora Temer e fora o escambau. Também teve aquela manifestação também violenta de centrais sindicais, pessoal de esquerda, ainda no finalzinho do governo Dilma, adentrando o Congresso Nacional, quebrando a chapelaria, destruindo tudo, e depois a turma foi para o Itamaraty, né, quebrou vidraças, ateou fogo,
E o que é isso, rapaz? Veja, esse tipo de destruição, que foi muito característico, né, desses dias que eu mencionei, no Ministério da Agricultura, no Itamaraty, no Congresso, foi o que se repetiu no dia 8 de janeiro, de 2023. A turma que fez a manifestação pacífica verde e amarela é a mesma que lotou a esplanada dos ministérios, é a mesma que lota a Avenida Paulista e em qualquer outro lugar do Brasil. Essa turma é pacífica. Por isso que se destoa bastante aquela cena de violência, de quebradeira. Inclusive, tem imagens, né, Alfredo, dos pacíficos dizendo, gritando palavras de ordem, não quebra, não quebra, e saindo no braço com aqueles que insistiam na quebradeira. Isso é coisa da esquerda e não da direita. Mas, Alfredo, vamos falar agora um pouquinho do internacional? Vamos falar da França. Marine Le Pen... Antes de você falar da França, eu quero só um depoimento meu, Paulo. Tá bom. Do 7 de setembro. Eu tinha pulseira para subir no caminhão presidencial. O pessoal do agro, junto com o governo, a secretaria, os órgãos do governo, me deram uma pulseira para subir no caminhão. Paulo, eu não consegui cruzar aquele mar de gente. Eu não consegui, eu fiquei com a pulseira. Então, para vocês verem a quantidade de pessoas que tinha. Foi um momento assim, né? E passava petista, passaram os petistas lá de fio dental, uns homens de fio dental, não sei nem se é homem ou como é que vão chamar isso, e ameaçando Lula vem aí, Lula. As pessoas ignoravam as provocações, porque todos ali estavam com um objetivo só: defender a liberdade. Pois é, essa turma fica falando de preconceito, essa coisa toda, mas o preconceito é todo deles. Eles que criam essa mentalidade, né, distorsiva. Mas vamos para o internacional, Alfredo. Marine Le Pen está sendo sufocada na França, quando a justiça vira ferramenta de eliminação política. O sistema jogou pesado e conseguiu. Marine Le Pen foi condenada por peculato e declarada inelegível por 5 anos, o que na prática a tira da disputa presidencial de 2027, justamente quando liderava as pesquisas e ameaçava romper com o domínio progressista na França. Nós já falamos disso aqui, mas é importante a gente falar novamente. A decisão da justiça francesa não é apenas uma sentença judicial, é um recado claro de que a elite global não vai tolerar qualquer ameaça real ao seu projeto de poder. Le Pen foi acusada de desviar recursos do Parlamento Europeu para financiar o seu partido na França numa investigação que já durava mais de uma década. E justo agora, apenas agora, quando ela se consolidava como a principal candidata da oposição, veio a pancada. Alfredo Bessoff, como é que você viu essa condenação da Marine Le Pen? Ela segue uma escalada. Lembre-se, tudo isso começa na Nicarágua. O Ortega e sua belíssima esposa, Rosário Murillo, eles conseguiram inabilitar, Paulo, 7 candidatos, tá? Foram 7 inabilitados. Depois nós tivemos esse processo da inabilitação em outros países, Venezuela. A própria Corina Machado, ela foi inabilitada. Ela teve que lançar o Urrutia de última hora. O mesmo a gente pode dizer que aconteceu na Bolívia, no Peru. Eles vão inabilitando. Não por acaso o modelito agora está sendo replicado em Honduras, com a Zelaya. Num certo país da América Latina, onde o líder das pesquisas, o que o povo quer, está inabilitado, impossibilitado de participar do pleito eleitoral de 26 por supostamente ter feito uma reunião.
com senadores, com embaixadores. Então, Paulo, o cenário é mundial. Mas é a história do pêndulo. Eles não vão conseguir. Eles já inabilitaram a eleição na Romênia. Eles fazem de tudo, Paulo. Mas eles não vão conseguir reter esse fluxo da história. É a mesma coisa da luta da esquerda brasileira contra a anistia. Não consegue segurar, Paulo. Não vão segurar. Observem, a Marine Le Pen, ela tinha praticamente 25% de vantagem na última pesquisa em relação ao Macron. O caso foi tão absurdo que o Jean-Luc Mélenchon, o líder da França insubmissa da extrema esquerda, está reclamando, dizendo que não é justo encaminhar um processo eleitoral como esse. E mais, Paulo, analistas não comprometidos temem muito o efeito da radicalização. E aí pode acontecer que a Marine Le Pen, vamos ser francos, a Marine Le Pen, ela não tinha mais nada de extrema-direita, nem ela era um PSDB da vida. Então, agora, nós estamos observando, e eu quero que você, nosso telespectador, preste atenção. No desespero, o sistema está empurrando os países para situações absurdas. Preste atenção no que pode acontecer com a França. Ao inabilitar a Marine Le Pen, como você disse, por malversação, suposta malversação de recursos de uma década passada, e depois disso nós já tivemos o Qatargate envolvendo o Parlamento Europeu, nós já tivemos tantas, e nada, só funciona contra a direita. É engraçado, talvez a gente tenha que buscar aqui, o próprio Sarkozy foi punido por um crime que todos cometem. Caixa 2 de campanha é uma prática mundial. Então eu quero que as pessoas prestem bem atenção no que está acontecendo. A direita vai se fortalecendo, a direita vai consolidando e construindo o seu caminho, enquanto que a esquerda, em desespero, vai fazendo exatamente aquilo que vai jogar a população cada vez mais apoiando propostas radicais. O tiro que o Senado deu ontem, aprovando aquela lei da reciprocidade, pode-se dizer que esse tiro a esquerda vai replicando em nível mundial, Paulo. Com toda certeza. Alfredo, chegamos ao final desse nosso bate-papo muito interessante. Muitíssimo obrigado, viu, irmão? E se a gente precisar aí durante essa semana, eu te chamo de novo, hein? Forte abraço. Qualquer dia, você sabe que não tem problema, avisando que nem o Rafael fez, avisando 10 minutos antes, tem que começar mais cedo, não tem problema. Paulo, é uma pena que é só uma hora e pouco de programa na terça e outra na quarta, porque poder interagir contigo, poder compartilhar esses momentos com os telespectadores é um motivo de gratidão, obrigado, satisfação e alegria. Obrigado, viu, Paulo? Um grande abraço, Alfredo. E nós ficamos por aqui com esse programa também, mas antes eu quero falar disso aqui, nosso perfume, o Ethier, Uma Noite em Sevilha. Vá lá no site, Ethier Loja Virtual, acesse, tenha bastante informação lá para você, e você vai gostar desse perfume, acredito no que eu estou dizendo. É um perfume unissex, de 50 ml e o precinho tá bom demais. Muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo logo mais às 17h45 com a segunda edição desse nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Até lá!